de Deus, desde a pandemia 2020, Deus me pegou dentro do banheiro e falou comigo muito forte, dizendo: põe ordem a tua casa, senão eu vou te matar 2 vezes. E eu estava saindo fora do plano de Deus, tentando fugir de uma chamada, assim como o profeta Jonas, quando Deus disse: Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega contra ela o meu juízo. Dentro de 40 dias vou destruir a cidade. Quando ele falou muito forte comigo, pensei: estou perdido e vou para a condenação. Passou-se os 5 minutos e ele disse: se tu, uma bênção. Saí daquele banheiro, abri a porta do banheiro, já saí, o pensamento mudado. Talvez fosse a última chance que Deus estava me dando na face da terra, a última oportunidade, e eu tive que abraçá-la. Nós, seres humanos, na nossa caminhada aqui na terra, temos várias oportunidades. Oportunidade de trabalho, oportunidade de estudar numa universidade, oportunidades diversas de administrar uma empresa. Mas a oportunidade de Deus talvez seja única. Assim foi com o profeta. E o profeta foi desobediente ao chamado de Deus. Ele, em vez de ir para a cidade de Nínive, uma cidade de 120 mil habitantes, ele tomou o caminho de Tarsis, comprou uma passagem de um navio e tomou outro rumo. Desobedeceu o chamado de Deus para ser um instrumento nas mãos de Deus para anunciar o juízo que viria naquela cidade. Para que essa cidade se arrependesse, se humilhasse diante do Senhor e escapasse do juízo de Deus. E não é diferente. Os sinais da vida de Jesus Cristo estão fortes na face da terra. Nós, os que estamos vivos, passamos um grande aperto durante o ano de 2020, quando estourou a pandemia nos 4 cantos da terra. E milhares e milhões de pessoas passaram para a eternidade. Eternidade é um tempo que tem começo e não tem fim. E muitos se foram para a eternidade, uns para a salvação e outros para a condenação. E a eternidade não tem fim. Uns vão para o reino de Deus e outros vão para o abismo. A passagem é só de ida. E você é que decide o lugar que vai passar a eternidade. No reino de Deus, um lugar onde não há sofrimento, dor, onde um lugar que é só gozo, paz, alegria. Não há dor. Um lugar no qual os santos, os salvos, os escolhidos vão passar a eternidade com Cristo, Salvador do mundo. Mas muitos irão para um lugar de tormento, o abismo, onde o fogo não se apaga, o bicho não morre, lugar de ranger de dentes, de sofrimento e de punição. E o homem será julgado conforme as suas obras, o que fez na terra de bom ou de mal. Está registrado no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também vai colher. O destino da alma do homem na eternidade é Ele próprio que traça seu caminho. Jesus Cristo, Ele fala sobre 2 caminhos. O caminho apertado que conduz à salvação, e poucos são os que encontram esse caminho. E o caminho da perdição, e esse caminho é um caminho largo, e muitos estão entrando por esse caminho, que conduz à condenação eterna.
Aleluia. Mas nós estamos aqui no partir do pão. Jesus Cristo falou para o adversário, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está registrado nas Sagradas Escrituras que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando Jesus Cristo está reunido com os seus discípulos, Tomé, ele pergunta para Jesus Cristo dizendo: mostra-nos o caminho. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Muitos pensam que todos os caminhos levam a Deus e que várias religiões conduzem ao Pai eterno. Estão errados. Porque está registrado na palavra de Deus que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque foi Ele oferecido na cruz do Calvário como Cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado. Ele caminhou nesta terra fazendo bem, pregando a mensagem de salvação aos homens. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E a porta da salvação, a porta da graça abriu-se para nós, os gentios. Ele veio para o povo judeu. E eles o desprezaram. E nós veio a oportunidade de salvação através da pregação do Evangelho. Você não paga pela salvação da tua alma. O falso Evangelho cobra por salvação. O falso Evangelho cobra por milagre. O falso Evangelho cobra por bênçãos. O falso Evangelho cobra e vende terreno no céu. Mas o verdadeiro Evangelho, Jesus Cristo disse: de graça recebestes e de graça dai. A salvação, ela é obtida através da fé, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e da mensagem que ele pregou do Evangelho do seu reino. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E o reino dos céus não vem com aparência exterior, está dentro de vós, no meio de vós. Quando o homem abraça a mensagem da cruz de Cristo, a mensagem da cruz de Cristo foi entregar a sua própria vida em resgate de muitos. Está registrado em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E era necessário alguém pagar o resgate da nossa alma, que estava fadada à condenação e ao juízo final. Aleluia! Mas Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio nesta terra e entregou a sua própria vida para nos reconciliar com o Pai eterno. Reconciliar do que? Do pecado. O pecado nos distancia de Deus. O pecado nos faz separação de Deus. E o que é o pecado? O pecado é transgressão contra a palavra de Deus. O pecado é iniquidade. O pecado é você errar o alvo. E o alvo é Cristo. E Cristo é a palavra, o verbo vivo que se fez carne e habitou no meio dos homens. Está registrado que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Luz é conhecimento, e conhecimento vem pelas Sagradas Escrituras. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, a palavra de Deus tem o poder de quebrar o jugo do pecado. Muitos estão nos vícios, muitos estão no engano, muitos estão vivendo uma vida de ilusão. Está registrado em Provérbios que é um caminho diante dos olhos do homem que parece bom, mas o seu final é um caminho de morte. Mas Jesus Cristo é o caminho da vida. Jesus Cristo é o caminho para o céu. Jesus Cristo é o caminho da vida eterna. Aleluia. Está registrado na palavra de Deus que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós não estamos aqui pregando religião. Nós não estamos aqui defendendo placa de igreja. Porque no céu de glória não há muro, não há placa de igreja. Lá estará o povo escolhido, o povo eleito, zeloso e fiel e de boas obras.
um povo que foi tirado de dentro do mundo para fora do mundo, um povo exclusivo, um povo separado do pecado, da iniquidade, da injustiça e da maldade. Aleluia, mas o convite da salvação Jesus Cristo está fazendo nos quatro cantos da terra. E a salvação é adquirida através da fé na mensagem de Jesus Cristo encontrada nas Sagradas Escrituras. Esse é o verdadeiro Evangelho. Jesus Cristo disse: crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, mas vou preparar lugar e virei outra vez para que aonde eu esteja, estejais vós também. O desejo de Deus é salvar todo mundo pela pregação do Evangelho. E quem deu crédito à nossa pregação, disse o profeta Isaías. Isaías era um profeta de lábios impuros e habitava no meio do povo de impuros lábios. Mas ele viu a glória de Deus e disse: ai de mim que vou perecendo. Ninguém poderia ver a glória de Deus, porque a glória de Deus é muito grande. E o homem, ele é fulminado pela glória de Deus. Mas Deus tinha um chamado e um propósito na vida deste homem. O profeta messiânico que anunciou a vinda do Salvador do mundo. Aleluia. Mas ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? Mas quando ele viu a glória do Senhor, um anjo tirou com uma tenaz uma brasa do altar de Deus e veio nesta terra e tocou a boca do profeta. E seus lábios foi purificado. E ele ouviu uma voz dizendo: quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E o profeta obedeceu o chamado de Deus, contrário ao profeta Jonas, que desobedeceu o chamado de Deus. E Deus continua levantando seus profetas na terra, aqueles que não vendem o Evangelho, não vendem bênção, salvação, milagre. Não, porque o resgate da alma do homem custou muito caro, o preço de sangue do justo. Embora ele foi traído por 30 moedas de prata por um dos seus discípulos, Judas Iscariote, o filho da perdição, e foi para o caminho da condenação eterna. Aleluia. E não é diferente nesse tempo do fim. Muitos estão mercadejando a fé, muitos estão negociando as coisas de Deus, e as coisas de Deus são inegociáveis. O caminho da salvação vem por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Está registrado em Atos capítulo 4, versículo 2, que nenhum outro nome é dado entre os homens no qual ele possa ser salvo. O pastor não vai remir a tua alma, não vai poder salvar a tua alma. Reverendo, bispo, papa, apóstolo, não. O único que pode salvar o homem da condenação eterna chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Está registrado que o seu nome é sobre todo nome, no qual todo joelho se dobrará nos céus, na terra e embaixo da terra, e vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele mudou a história. Ele trouxe arrependimento ao coração do homem através da sua mensagem. Jesus Cristo nunca vendeu bênçãos. Jesus Cristo nunca vendeu milagres. Jesus Cristo nunca vendeu salvação ao homem. Porque era necessário que ele passasse pela cruz do Calvário e entregasse a sua vida para nos reconciliar com o Pai eterno. Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, está escrito que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, as vossas transgressões, faz separação de vós e vosso Deus. Está registrado em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos vossos pecados, não só pelos vossos, mas por todo mundo. Há um meio, se nós pecarmos, falharmos, errarmos, o alvo, Jesus Cristo é o nosso advogado e não cobra honorário, você não paga por nada. Jesus Cristo intercede junto ao Pai dos céus de glória. Mas ele também deixou o outro Consolador, Espírito Santo, para que interceda por nós nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, e nos ajude nessa caminhada rumo aos céus de glória. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos ajuda
a andar na verdade. E eu quero ler uma palavra que se encontra em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vou repetir mais uma vez, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Esta palavra é imutável, esta palavra é absoluta. Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de Deus é alimento para a alma do homem. Quando Jesus Cristo, depois que foi batizado pelo profeta João Batista no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e o impeliu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Lá ele travou uma das maiores batalhas espirituais contra o seu adversário. O diabo é o enganador, o pai da ilusão, o pai da mentira, o pai do engano. Ele faz os homens errar o caminho, iludindo o homem que pode controlar o seu destino. E ele quis enfrentar Jesus Cristo, Filho de Deus. E Jesus Cristo estava no deserto, jejuando 40 dias. E quando estava findando esse propósito, apresentou-se diante dele Satanás e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus Cristo foi enfático. Disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós, nesse tempo do fim, precisamos buscar a Deus. Está escrito em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia! Jesus Cristo anunciou a sua vinda no tempo do fim, através dos sinais que se dariam no céu, na terra, até mesmo embaixo da terra. E esses sinais nós estamos vendo: terremotos, inundações, tsunami, nação contra nação, reino contra reino, pestes, enfermidades e fome assolando os quatro cantos da terra. Isso são sinais registrados na palavra de Deus no capítulo 24 de São Mateus. O próprio Jesus Cristo anunciou o tempo do fim. E é necessário despertar para esse tempo do fim e buscar o socorro de Deus. Está registrado no livro de Salmos, capítulo 121, versículo 1 e 2. Eleva meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando estourou a pandemia, não teve ano mais forte na terra e as pessoas começaram a buscar Deus. Não se preocupavam com a situação que estava passando a terra. Estava tudo calmo, tudo tranquilo, pessoas trabalhando, prosperando, estudando, mas de repente veio a pandemia e começou a assustar as pessoas correram de um lado para outro, tentando escapar dessa peste, e muitos se lembraram de Deus, e as pessoas estavam desesperadas, tentando respirar, e foi uma correria para os hospitais, e as pessoas queriam oxigênio para respirar. E Deus é o autor da vida. Deus, ele criou o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida e tornou-se alma vivente. Mas foi um momento de muita dificuldade para os moradores da terra. A peste, a pandemia. Aleluia! Mas Deus poupou a tua vida e a minha vida nessa pandemia. Pandemia, Deus nos chamou para as ruas para pregar no momento difícil, no momento em que as pessoas estavam desesperadas, buscando socorro. E o socorro vem de Deus. E nós fomos para os hospitais, fomos para o UPA, pregamos em terminais de ônibus, anunciando que o socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Está registrado no Salmo 60, versículo 11.
Dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Quantos foram entubados, quantos foram vacinados e morreram, passaram a eternidade sem Deus, sem Salvador, sem esperança e sem fé. Mas Deus nos deu uma oportunidade para nós que estamos vivos de buscar a sua presença e fugir da ira vindoura que está a manifestar-se na face da terra. Os 4 cavaleiros do Apocalipse vão passear sobre a terra trazendo os juízos da parte de Deus. Deus não é injusto. Deus recompensará cada um conforme as suas obras, do que semeou, do que plantou na face da terra, por meio do seu corpo, de bom ou de mal. Está registrado na palavra de Deus que meu povo perece por falta de conhecimento. Aleluia! E Jesus Cristo está chamando os moradores da terra para a salvação e não para a condenação. Mas os sinais da vida de Cristo Jesus estão evidentes. Os pais se levantarão contra os filhos, filhos contra seus pais, e matar-se-ão uns aos outros. Pessoas estão se matando por causa da herança familiar. Laços são rompidos por causa do dinheiro. Está registrado na palavra de Deus que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E Jesus Cristo disse que a vida do homem não consiste naquilo que ele possui, porque onde estiver teu coração, ali está teu tesouro. Aleluia! A nossa segurança está no Senhor que criou os céus e a terra. No momento de dificuldade e desespero, nós podemos se lembrar de Deus, que é o Deus vivo, um Deus santo, um Deus que está de braços abertos para salvar o homem no meio da tua dificuldade. Ele está atento para a oração daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Esse é o Cristo vivo que nós anunciamos e pregamos. Nós não vendemos a fé, não comercializamos as bênçãos de Deus. O sacrifício para a salvação, Jesus Cristo já pagou na cruz do Calvário. Basta você ter fé e crer. Jesus Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus, esperando a ordem do Pai para buscar a sua igreja. Que é a igreja? É o templo construído por mãos de homens? Não. Está registrado na palavra de Deus que Deus não habita no meio, não habita no templo feito por mãos de homens. Ele habita no nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E nós falamos de fé, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Está registrado na palavra de Deus que o povo escolhido de Deus estava escravizado no Egito 430 anos, mas Deus levanta Moisés, o libertador desse povo. E nós sabemos que Deus manifestou toda a sua glória lá no Egito. E Deus levou aquela nação, os seus juízos, e lançou naquela terra as 10 pragas. E quando o faraó libertou o povo da escravidão, eles foram para o deserto. E se depararam de frente ao Mar Vermelho. E atrás vinha o exército de faraó. Não havia saída, não havia escape. Não havia meio no qual o povo seria liberto, seria salvo. Mas o homem de Deus, o profeta de Deus, o legislador de Deus, no qual receberia os mandamentos de Deus, ele tinha intimidade com Deus e Deus falava com ele. E Deus disse para Moisés, dizendo: pega teu cajado e toca nas águas. E ele creu e não duvidou do mandato de Deus, porque Moisés, ele tinha fé no coração. Porque quando ele sobe ao monte, aleluia, o monte de Deus, para receber a revelação da parte de Deus, ele contemplou uma grande visão no qual uma sarça, um arbusto, ela incendiava, ela queimava, mas não se consumia. E quando ele tira a sandália quando ele se aproxima para ver aquela grande visão, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Moisés, Moisés, não te chegue para cá, porque o lugar que tu está pisando é a terra santa, tira a sandália dos teus pés. Ali veio o chamado para Moisés libertar o povo da escravidão do Egito.
E não é diferente. Jesus Cristo veio a esta terra para libertar o homem da escravidão, das drogas, da depressão, da mentira, do engano, do pecado. Aleluia! E Jesus Cristo está chamando os escolhidos. Está registrado que as ovelhas de Jesus Cristo ouvem a sua voz e obedecem e o seguem. Mas aqui não é a ovelha. Aleluia! Despreza a sua voz. E a salvação é um dom gratuito adquirido através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas nós estamos falando de fé. Quando Moisés toca nas águas, as águas do Mar Vermelho tiveram que abrir para a direita e para a esquerda, para Deus dar o livramento ao povo de Israel, e eles passaram em terra seca. Quando tentaram o exército de Faraó passar pelo Mar Vermelho, as águas se fecharam e o inimigo foi consumido, morreu afogado. Nós temos um adversário, o adversário é o diabo, o pai da mentira, o enganador que ilude as pessoas, levando para o abismo e o tormento eterno. Muitos dizem que o inferno é na terra. Não, na terra é o lugar de provação, é o lugar no qual você é provado. Aqui você enfrenta aflições nesta tua caminhada, enfrenta tribulações da vida, assim como o Mestre Jesus Cristo teve que passar tudo aquilo que nós passamos no dia a dia, mas ele venceu através da palavra e através do Espírito Santo. E ele foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz, para nos trazer uma grande salvação, no qual você não pode pagar. Aleluia, o sacrifício custou muito caro. Está registrado que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, passar para a eternidade e ir para um lugar de condenação, para o inferno. E muitos dizem que o inferno é na terra. Não. Terceiro rei de Israel, filho de Davi, Salomão, teve uma revelação em Provérbios capítulo 15, versículo 24, dizendo: para o sábio, o caminho da vida é para cima, para se dizer do inferno que é para baixo. Em 2020 e 2021, começou a estourar os vulcões para cima, cuspindo fogo, anunciando que o inferno é para baixo. A própria natureza prega para o homem o caminho da salvação para fugir da condenação e do inferno que é para baixo. Mas os homens não acreditam, estão desapercebidos. Assim como aquelas virgens nécias, tolas, despreparadas, no qual estavam esperando o retorno do noivo para as bodas do Cordeiro. Mateus capítulo 25. Está registrado a parábola das 10 virgens. As 10 virgens já estavam ataviadas para o casamento do noivo. 5 sábias e 5 nécias. 5 prudentes e 5 imprudentes. 5 preparadas e 5 despreparadas. Todas tinham as lamparinas acesas. Aleluia. Mas 5 tinham azeite de reserva para a lâmpada não se apagar. E 5 não tinham azeite de reserva. E elas, cansadas de esperar o noivo regressar para buscá-las para o casamento, todas tosquenejaram e dormiram. Passou-se o tempo e cerca da meia-noite ouviu-se o clamor dizendo: aí vem o noivo. E todas despertaram do sono. Quando despertaram do sono, as negligentes, despreparadas, as tolas, disseram às inteligentes e sábias prudentes que se apontaram: dá-nos do vosso azeite para que não se apague a nossa lâmpada. E as prudentes disseram: nós não podemos dar o nosso azeite para vocês, porque pode apagar-se a nossa lamparina. Vão lá comprar dos comerciantes o azeite. E elas saíram para comprar. Nesse momento, chegou o noivo e levou aquelas virgens que estavam aguardando o noivo chegar para buscá-las para o casamento. Aleluia. Aqui nós aprendemos que a lâmpada acesa é a palavra de Deus, porque está registrado em Salmo 119, versículo 105.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hoje a maioria das pessoas tem conhecimento que a palavra de Deus é a Sagrada Escritura. Esta palavra que ilumina o caminho do homem já não anda em trevas, porque Jesus Cristo é a luz do mundo. E ele disse, vós tem que ser luz do mundo e sal da terra. A palavra de Deus ilumina a alma do homem. E todos têm o conhecimento que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Muitos já ouviram pregações, aleluia, e conhecem a palavra de Deus como boca de Deus, como instrução de Deus, como manual do cristão. Mas a diferença no qual fez na vida das sábias foi o azeite de reserva. E o que significa o azeite, pregador? O azeite simboliza a presença do Espírito Santo. Quando o homem guarda os mandamentos de Jesus Cristo em seu coração, ele dá a maior prova de amor, porque ele ama a palavra e entesourou a sua palavra no coração, um verdadeiro tesouro. E Jesus Cristo disse, eu virei outra vez e vou morar dentro de vocês através do Espírito Santo. O Espírito Santo tem a função de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo é a pessoa que nos conduz em toda a verdade e não na mentira. Aleluia, o Espírito Santo é o aio que vai nos levar para o casamento nas bodas do Cordeiro. Ele nos mostra o caminho e nos traz a revelação da palavra de Deus. Aleluia. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A religião é um engano. A religião é um meio no qual os homens estão corrompendo a fé de muitas pessoas e barganhando as coisas de Deus. E as coisas de Deus são de graça, porque Jesus Cristo disse, de graça recebeste e de graça dai. Aleluia. É através da fé na pregação do genuíno verdadeiro Evangelho de Cristo, a mesma mensagem, nós podemos alcançar a salvação, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está registrado na palavra de Deus, e quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará a fé no mundo? Estamos vivendo um tempo de apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé, de crer nas Sagradas Escrituras, de crer no sacrifício de Jesus Cristo, de crer que Ele é o único que pode remir a alma do homem da condenação eterna. Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus vivo. E nós anunciamos aqui o caminho da salvação. Você não paga por salvação, é bem fácil. Jesus Cristo disse, os meus mandamentos não são pesados, mas Ele anunciou o caminho que leva aos céus de glória. Ele disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à condenação, e são muitos que estão entrando por ela, mas porfiai por entrar pelo caminho estreito, a porta apertada que conduz à vida eterna, a salvação eterna. Por isso queremos deixar esta mensagem aqui, à cidade de Gravataí, aos frequentadores da praça. A salvação está somente em Jesus Cristo de Nazaré. Está escrito em Atos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A pandemia passou, mas os juízos de Deus estão por se manifestar na face da terra. Terá outras coisas piores. E é necessário você ter fé nesse tempo que vai vir a grande tribulação, tempo de grande angústia e aflição como nunca houve na face da terra. Por isso Jesus Cristo está chamando os moradores da terra para o arrependimento e buscar a sua face enquanto há tempo. Amanhã pode ser tarde. Se a tua alma partir para a eternidade, hoje, com quem irá a tua alma? Com Cristo, Salvador do mundo?
ou com o pai da mentira, o diabo, o enganador, que engana as pessoas, levando e arrastando para a condenação eterna, para o abismo. É, 18. Por isso que Jesus Cristo disse, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para a salvação de Deus. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Jesus Cristo ama cada alma. Deus não faz acepção de pessoas. Ele morreu na cruz de braços abertos, abraçando a humanidade. Está registrado em São João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está registrado em Salmo capítulo 90, versículo 10. E a nossa vida vai até 70. Outros pela sua robusteza 80. O que passa disso é canseiro e enfado. E logo passamos como um conto ligeiro. Aleluia, mas a eternidade é o tempo que tem começo, mas não tem fim. E Jesus Cristo está chamando o homem para a salvação. Jesus Cristo disse, eu não vim condenar o mundo, mas eu vim salvar o mundo pela pregação do genuíno e verdadeiro evangelho. Não um evangelho mesquinho, egoísta, no qual os cães gulosos estão extorquindo, roubando, mentindo o rebanho de Cristo, vendendo bênção, salvação, cura e milagre. Esse é o falso evangelho. Corra desse falso evangelho. A salvação se encontra na Sagrada Escritura. Está registrado no livro de São João, capítulo 5, e versículo 39. Examinai as Escrituras e procurai se encontrar nela a vida eterna, e são elas que falam de mim, disse Jesus Cristo de Nazaré. Esta é a mensagem que compartilhamos no Partido Pão, da Palavra de Deus, alimento para a alma do homem. Busque, aleluia, a salvação na Sagrada Escritura. Leia a palavra, medite na palavra, examine a palavra, esquadrinhe a palavra. Ali está a salvação e a vida eterna. Quero ler lá em São João capítulo 17 e versículo 3. Glória a Deus. Versículo 1 em diante. Tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Está registrado em Apocalipse. Glória a Deus. Capítulo 21, versículo 8. Quem irá entrar nos céus de glória e quem não vai poder entrar pela cidade santa, a nova Jerusalém que Deus preparou, aleluia, que Jesus Cristo preparou para os salvos, eleitos, escolhidos, para morar no reino da sua glória. Ele disse ao 7, quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Em Apocalipse 22:15 está escrito, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Está se aproximando o dia no qual Jesus Cristo vai arrebatar a igreja da terra. Aqueles que estão preparados, assim como as 10 virgens, as 5 prudentes estavam com azeite de reserva.
E o povo de Deus está preparado, aguardando esse grande acontecimento que se dará na face da terra, no qual Jesus Cristo vai arrebatar os seus escolhidos, os salvos, os santos, eleitos, o povo fiel, zeloso de boas obras, até as nuvens do céu, para conduzi-los até o seu reino da sua glória. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.